É isso, pessoal. Estamos iniciando mais um podcast MDA, Mensageiros do Agora. E aqui, Orlange Silva. É um prazer estar com você aqui. E já te peço, vá até o final. Hoje o bate-papo vai ser muito legal. Estou com um amigo, um parceiro, um MDA aqui que a gente vai estar trocando uma ideia e você vai ver que vai ser um bate-papo muito legal. Vai ter vários insights, vários códigos aqui. E o que é o MDA, Orlange? O MDA, o Mensageiros do Agora, é vamos dizer assim, um chamado de Deus para minha vida, da minha esposa, onde a gente teve há um tempo atrás essa missão, que é ajudar as pessoas a entregar a mensagem que elas carregam. Como assim, Orlando? Eu sempre fui meio desenrolado, essa questão da comunicação, onde dava palestra, treinamentos, porém, teve uma época na minha vida que parece que faltava algo. E eu fui para Deus perguntar para ele o que era, e ele falou isso para mim: você já é desenrolado, mas tem muitas pessoas que precisam entregar a mensagem que carrega, mas elas não sabem como, nem por onde. E aí a gente hoje desenvolveu vários meios, seja aí através de um podcast, seja através de um programa de TV, seja através de um lançamento de um livro. Então a gente ajuda as pessoas, desenvolvemos meios para ajudar as pessoas a entregar a mensagem que elas carregam. Se você é uma pessoa que sente que precisa entregar sua mensagem, porque a mensagem você tem, talvez você já está entregando, você pode potencializar isso, mas talvez você ainda nem começou. E eu te convido a você começar a entregar a mensagem que você carrega. E cada um de nós carregamos uma mensagem. Nós não estamos nesse mundo simplesmente para trabalhar, ganhar dinheiro, construir bens materiais e depois, sei lá, parte dessa para uma outra e deixa aí. Não é isso. Você veio ao mundo para cumprir um propósito, para entregar uma mensagem, e eu faço a pergunta para você: você está entregando a mensagem que você carrega? Porque senão, você precisa o quanto antes começar a entregar essa mensagem. É sobre isso. O MDA é isso. A gente tem aí o nosso Instagram, que depois eu vou estar passando para vocês, mas só pesquisar aí @MDA, Mensageiros do Agora, já começa a seguir, compartilha e bora que bora. Temos também o nosso YouTube e a gente sempre está buscando aí a trazer pessoas que carregam uma mensagem, que já está entregando essa mensagem. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que é um parceiro, é um MDA, é uma pessoa que a gente tem andado junto há um tempo. Eu não vou falar muito dele, vou deixar que ele se apresenta. Amigo Lucas, quem é o Lucas? Se apresenta pra galera, fica à vontade, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui. Faz tempo, né, que era pra nós ter esse bate-papo. Aí, vai, se apresenta pra galera, fica à vontade. Quem é o Lucas? Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, gratidão. Eu sou Lucas, né? Lucas Bonfim, Oliveira Bonfim. Se for olhar o significado do meu nome, eu sou luz, na esperança da prosperidade, e o Bonfim eu que inventei, tá? Eu terei um bom fim. Então, eu sou luz, na esperança da prosperidade, e eu terei um bom fim. Caraca, você viu, é forte, Eu né? sou casado há 17 anos, tenho 2 filhos, casado com a Cláudia, pai da Emily, com 15 anos, pai do Noah, 1 ano e 8. E eu sou amigo, sou parceiro, sou filho amado do Deus Altíssimo. E estou nessa terra para crescer, evoluir, avançar, descobrir quem eu realmente sou. E esse é o nosso papel. A gente veio para aprender. Eu costumo dizer, né? Lifelong learning. A vida é sobre aprender. A gente veio para isso. A gente veio aprender como ser um bom ser humano para que na eternidade a gente vai ser pleno em todas as áreas, né? Aprender e servir, né? Eu acho que é isso. Você aprende, só que você não tem que ficar para você. Você tem que soltar isso. Você tem que servir de alguma maneira. Você tem que transbordar. Eu acho que é isso. Mas é porque tem gente que vai morrer sem descobrir quem ele é, né? É isso. E aí você precisa, você aprendeu algo novo, já solta, já transbordar, soltar, né? Quem ensina aprende 2 vezes, né? É isso aí. É isso, pessoal. Tô falando, hoje o negócio vai ser tremendo. Você viu que o cara, só a apresentação dele já foi de arrebentar, né? Mas, Lucas, fala pra nós, tem quanto tempo? Hoje a gente tá aqui em São Paulo, né? Nós, inclusive, estamos gravando aqui de São Paulo. Mas você é de onde, natural de onde? Tem quanto tempo você tá aqui? Fala um pouco da sua jornada pra nós. Então, eu nasci em Minas.
Só que eu cresci na Bahia. Meus pais foram trabalhar em Uberlândia e eu nasci naquela região ali. E aí, mas aí eu nem conheço a cidade de Natal, da onde eu nasci, porque eles só foram lá trabalhar. E aí a gente voltou para Porto Seguro, né? Eunápolis ali, aquelas duas cidadezinhas ali perto. Porto Seguro é litoral. Eunápolis é uma cidade de 60 quilômetros ali de Porto Seguro. E eu cresci nessas duas cidades. Ficava uns 2, 3 anos em Porto, 2, 3 anos em Eunápolis. E eu cresci ali. E como a gente estava falando, a gente veio sobre aprender. E eu passei 23 anos da minha vida, tipo, vagando na Terra, sem saber para que eu vim, o que eu carregava, para quem eu tenho que transbordar isso. Com 23 anos, eu caí de um barranco. Isso é uma alegoria, viu, gente? Imagine um carro capotando no barranco de 70 metros. Imagine aí, você chega lá embaixo como? Geralmente nem vivo, né? Mas isso é uma alegoria, repetindo. Mas eu cheguei vivo e aí eu acordei, eu me despertei, que eu vi que eu tava fazendo da minha vida um lixo. Foi aí que eu comecei a despertar. Só que dos 23 aos 27 eu ainda tava meio disperso, meio que acordando ali. E com 27 anos eu dei mais uma despertada e comecei a plantar, certo? E nossa vida é um plantio, né? Tudo que você faz é um plantio. Um copo de água que você dá pra uma pessoa é um plantio. Um bom dia é um plantio. E aí, dali pra frente, dos 27 anos pra frente, que eu entendi que tudo que eu fazia voltaria para mim. E aí eu comecei a plantar a semente certa. Eu costumo dizer, mano, o jardim é seu. Não tá gostando do que você tá colhendo? Muda a semente, mano. Muda. Arranca tudo e começa a plantar certo. E aí foi que eu entendi. Aí eu comecei a plantar as sementes certas. Só que 27 anos de plantio errado, você vai continuar colhendo, mano. Que a maioria das pessoas, um dos problemas sérios é isso. Ela tá ali plantando uma vida inteira errado. Aí ela Vira a chave. vira a chave. Só que aí quer o resultado muito rápido. E tem muita situação que exige uma correção. Inclusive eu estou escrevendo um livro que é a maior obra de reconstrução. E aí vamos trazendo para cá essa, né, reflexão. O que vai acontecer? Para você construir algo grande, você tem que limpar aquilo que está lá que não faz sentido. Às vezes a gente anda aqui pelo centro de São Paulo e algumas outras cidades, às vezes você passa lá e tem uma casa. E é até legal a casa. E aí tá derrubando tudo. E você não entende. Você fala, meu, por que tá derrubando? É bonita a casa. Só que aí tempos depois você passa lá e tem um prédio gigante lá. Aí você entende. Você fala, poxa, realmente, aqui tinha uma casa, dava pra morar, um exemplo, 10 pessoas. Aí construiu um prédio e agora tá morando, sei lá, 3.000 pessoas. Porque, mas teve que tirar aquilo que tava ali e aí começa a reconstruir. Na vida nossa também é assim. Você tá construindo algo, ou não é nem que tá construindo, né? Você construiu algo que não faz muito sentido. Aí você precisa tirar aquilo, tem que limpar. Isso. E uma das coisas que lá esses tempos a gente tava em Alphaville, eu tava vendo um prédio lá. Prédio gigante, cara. Grande. Acho que chama Dubai o nome do prédio. E esse prédio ficou uns 3 meses eu passando lá e só via caminhão entrando e tal, e já tava trabalhando. Agora, recente eu passei lá, que aí começou, a gente se vê, já tá subindo os apartamentos. Mas uns 3 meses crescendo só pra baixo. E muitas vezes as pessoas não têm essa paciência, né, Lucas? É isso. E você acha que você ainda nem terminou esse processo, né? Você tá passando ainda por isso, né? Na verdade, eu tô no começo dele, 27 para 34, 7 anos aí, por aí. Mas eu comecei aos 27 a despertar. Então, até os 32, por aí, eu ainda tava... Agora que eu entendi. Só que é o que a gente tá falando, é um processo. A gente tem que persistir, insistir. Uma coisa que você falou aí que é muito interessante, que as pessoas às vezes não se perdem, é na questão da comparação, né? Você falou da grama do vizinho. Sempre tem esse olhar. A grama do vizinho sempre é mais verde, mais bonita. Só que como você falou, às vezes não para olhar qual que é o investimento do vizinho. Às vezes qual que é a água, será que a água que o vizinho tá jogando é a mesma que a sua? Será que o vizinho não tá jogando um adubo? Aonde que ele comprou essa grama? Será que não é uma espécie diferente? E aí, às vezes, esses análises que as pessoas têm que fazer. E geralmente não faz. E aí vem aquela questão da comparação.
Você sempre tá olhando pro outro, mas sem saber a fundo o que realmente tá acontecendo. Hoje a gente é muito próximo, a gente conversa muito, principalmente essa questão de carro. Às vezes você vê uma pessoa dentro de um carrão lá e tal, e você não sabe como que veio. Às vezes o cara pagou uma parcela ou nem tá pagando. Às vezes estão até em busca e apreensão, e você tá com o seu ali que tá. Às vezes não é tão novo, mas tá Tá velho, mas tá quitadinho, pago. tá pago, aquela coisa, tá dormindo tranquilo, mas você fica já impressionado com o do outro. Então tem muito isso, né, Lucas? Essa questão da comparação é uma situação complicada, né? Isso aí. E aí vem a questão também, se a pessoa. Isso aí você contou um lado, né? Só que tem gente que tem e ele é merecedor, ele pagou o preço. Ele lutou para aquilo. E teve um processo, tipo, de 20, 30, 40 anos para ele conseguir aquilo ali. E você tá começando agora e já quer ter o resultado de uma pessoa. Você quer se comparar com ela que lutou a vida toda, pagou o preço. Ontem eu ouvi uma frase muito forte que, tipo, falou muito comigo. Deixa eu lembrar. Enquanto você lembra, eu vou fazendo outra colocação aqui, mas pode, pra você lembrar, você já fala aí. Uma situação hoje, a gente vê muito essa questão da internet. A gente tá falando de comparação, e tem muitas pessoas hoje que às vezes ela quer viver a vida dela baseado com o que ela vê na vida do outro na internet, que é um perigo muito grande, porque a internet, hoje você gosta da internet, eu também gosto, mas na internet você seleciona o que você posta. Sim. Você não posta, ali não é a real. Não. Se Dá você, uma maquiada ali, né? você coloca hoje, você vai colocar um negócio, você coloca fio, daquela coisa. Por exemplo, você vai sair com a sua esposa para jantar, aí você vai postar. Mas se o cara tá Pega comendo os melhores steaks. melhores steaks, mas o cara tá comendo lá, vamos lá, arroz, feijão e ovo. Será que vai ficar colocando isso? Mas o dia que ele vai no restaurante, ele coloca. Uhum. Só que o cara que tá comendo também arroz e feijão, que foi o que o outro comeu ontem, e às vezes ele vai ficar abatido. Fala, pô, eu conheço esse cara aí, tá comendo. Mas não é todo dia que ele tá naquele restaurante. Mas às vezes o cara baseia a vida dele pela do outro que tá na internet. E qual que é a realidade? Voltando um pouco ali pra grama do vizinho, né? Será que é isso mesmo? Precisa ter inteligência emocional para entender isso, né? Talvez aquilo que ele tá vendo não é real. E esses dias eu vi você falando da grama do vizinho, aí o cara falando assim, a sua plantadinha ali e tal, será que a do vizinho não é artificial? Putz. Essa foi forte, eu achei forte, né? Porque tem tudo, né? Hoje em dia você pega, esses dias eu tava vendo, né, sobre estádio de futebol, e os caras estavam falando que do Palmeiras, ele é sintético, né? E é muito bonito, você olha de cima, é muito bonito, mas pro jogador diz que a bola é diferente, entendeu? Então assim... Aí volta na questão que você falou, né? Às vezes o cara tá de carrão, tem casona, mas nem dorme. É isso. Lembrou da frase lá? Lembrei. É forte essa frase. Você é o cara das frases, né? Eu gosto muito, porque tem uns que falam com a gente, né? E essa frase, ela veio depois de uma oração que eu tinha feito. Então ela veio meio que imediato, foi uma resposta. Tipo assim, foi uma resposta. Ela fala... Nenhuma bênção vem sem marcas. Todo sortudo sangrou em silêncio algum dia. Cara. Aí, para completar embaixo, a pessoa escreveu: isso é só um lembrete para você não desistir. Caraca. É forte, nenhuma bênção vai vir sem marcas. É que às vezes a pessoa fala, o cara assim, tem muita sorte fulano, né? Só que, que sorte. Né? E o que o cara sangrou, sério, né? E o preço que o cara pagou. Pra chegar até onde ele chegou. Esses dias eu vi uma pessoa, tem uma pessoa inclusive da nossa igreja. É uma igreja grande, e a esposa do pastor ganhou um carro no sorteio. E aí eu vi lá, alguém comentou, bem assim, que sabe como que é as pessoas. Nossa, tanta gente merecedor, mas a pessoa já anda num carro top e tal e ganhou. Aí eu comecei a falar assim, cara, fazer uma reflexão. Porque eu ser da igreja, eu conheço um pouco da história. Aí você vê assim, o trajeto que essa pessoa passou para chegar ali. Então hoje ela tá em um lugar ali, mas assim, ela é merecedora também. Mas as pessoas não, elas às vezes tem muita a questão da maldade, assim, a pessoa olha, às vezes ela julga por ela, mas ela não sabe a história do outro. E ela acha que o outro não merece,
mas baseado pelo que ele tem, mas não olha a história da pessoa. Uhum. E isso é complicado. Então, às vezes, a gente julga muito, mas só pelo que você tá vendo, mas você não olha a história. Isso é complicado, né? Isso aí que você tá falando é cosmovisão. A gente enxerga o mundo com o que a gente carrega. Isso é muito forte. O que a gente passou na nossa infância, na nossa adolescência, na fase de adulto ali, a gente enxerga o mundo com aquilo. Outra frase, Você é o cara da frase, né? outra frase que me marcou muito, é tão simples, mas para quem tá disperso ele não consegue entender. Mas a gente é aquilo que a gente consome. E é verdade, muito verdade. Aí você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Todos os três precisam ser alimentados. E aí, voltando, a gente é aquilo que a gente consome. O que que você assiste? O que que você come? Quais são as experiências que você tem no dia a dia? Tudo isso é um consumo. Cuidado, você vai virar isso. Você come o quê? Você vai virar isso. Você assiste o quê? Você vai virar isso. Quais são suas experiências? Você vai virar isso. É muito forte isso. Com certeza. Tem gente, né, Lucas? Um exemplo desse aí que você falou. Às vezes a pessoa comentando comigo. Ah, rapaz, eu ando tendo um sonho estranho e tal. Aí eu perguntei pra ele, mas antes de você dormir, o que você tá assistindo? De que você tá alimentando? E essa pessoa, ele falou, cara, eu gosto de filme de terror. Putz, E eu falei, cara, ele falou, é um negócio constante comigo. Eu falei, filme de terror abre portais. mas aí é que tá. E eu, assim, quem gosta, tá certo, mas você tem que ver o horário que você tá assistindo. Imagina você assistir filme de terror antes de você dormir. E aí, imagina o que você vai sonhar. 30 minutos antes de você dormir, tem uma janela aberta ali. Então. E aí Se você tem que... filho, essa é a hora exata para você inserir algo. Tanto ao acordar, tanto ao dormir. Esse momento ali é o momento. Senta do lado da cama, conversa com ele, porque é a hora que tá aberto ali para você entrar. Então, aproveite esse momento. E aí, tanto faz, né? Pro bem ou pro mal. Pro bem ou pro mal. Esse que é o negócio. Lucas, não mudando de assunto, mas já mudando de assunto, uma coisa assim que eu vejo hoje, você falou que você morava ali na região de Porto, Bahia, cresceu ali, né? Cresci ali. Você só nasceu em Minas, mas você cresceu naquela região ali. E aí hoje você está aqui na região de São Paulo. Foi estratégico essa mudança e o que você viu nessa mudança? Assim, tem feito sentido? O que você fala? Estratégia não foi. Como eu falei, 27 anos, eu me despertei e comecei a plantar da forma certa. Me conectei com Deus. E aí, quando você se conecta com Deus, tá escrito, né? Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que você faz uma oração dessa, e você não sabe quão pesado. E às vezes a pessoa faz da boca para fora. Mas Deus ouve. Ele sempre te ouve. Aí você faz uma oração dessa, não sabe o peso. Aí tá. Que faz um ano e quase um ano e meio, né? Que eu vim pra cá. Um ano e meio atrás eu abri a Bíblia e ele falou comigo lá em Ezequiel 12. Que fala que eu habitava no meio da casa rebelde, que era para eu preparar a mobília que eu ia sair, que eu ia embora. Eu já tinha sentido de ir embora já há muito, tipo um ano e meio, 2 anos atrás. Só que você pede a Deus para fazer a vontade dele, mas na hora que chega a hora você arrega, porque como é que você sai de um negócio próprio, de casa própria, para ir para morar de aluguel, sem trabalho? Então, não foi premeditado, mas eu não me arrependo. Não me arrependo porque vamos olhar para uma semente. Como é que ela cresce? Imagine uma semente dentro da terra, úmida, no escuro, sozinha. Só que é aí que acontece a germinação e ela cresce ali. Se você tirar ela dali, ela não vai crescer, é sob pressão, é na pressão que a gente cresce, então... Isso que você falou é baseado a criança também, né? Imagina a escuridão que né? Tudo, se for olhar tudo. Vira uma árvore, cresce ali as galhas e dá frutos, né? Então, é isso. Caraca, mas hoje, você olhando assim, pelo que você tá aqui, o que você
que você acha assim, dessa questão do ambiente? O ambiente, ele influencia? Porque na maioria das vezes as pessoas falam assim, igual a gente estava conversando ali, o pensamento das pessoas. Fulano tem sorte. Esse daí nasceu, né, Um berço de ouro. em berço de ouro, e tem esses negócios. E às vezes ela tá numa região que às vezes a maioria das pessoas tem esse pensamento. Porque se você. Tem uma frase aí que a gente ouve muito ela, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Ou seja, essa questão do ambiente. Isso na sua vida, você tem visto isso acontecer também? E você acha que faz sentido? Não, não acho não, tenho certeza. Faz sentido e é real. Vamos supor que você cresceu em um lugar que não tenha super carros. Você não vai desejar aquilo. Não tem super casas, você não vai desejar aquilo. Agora, se você vive em um ambiente que tem, você vai desejar. Se seus amigos só têm bicicleta, você vai querer uma bicicleta. Se tem um carro popular, você vai querer um carro popular. Agora, se você conhece alguém que tem um super carro, você pode ter certeza, isso vai entrar no seu coração. E você vai querer isso. Então, o ambiente, ele não determina, mas ele influencia. É muito importante. E detalhe, voltando a falar, tanto pro bem... Tanto pro bem, tanto pro mal. E 85% dos seus resultados depende inteiramente das pessoas que você se conecta. Eu tenho um exemplo próprio. Eu me segurava para não ir para novos ambientes. Eu não ia. Eu gostava de ficar no meu canto, quieto, sempre ali. Até pelo fato do ambiente que eu cresci. Mas aí teve uma época que eu me propus a ir para novos lugares. Foi aí que eu te conheci. Teve um homem antes de você e depois você, que aí comecei a abrir a mente. Então, os seus resultados dependem das pessoas que você se conecta. Se você está falando o mal e o bem. Se conectou com uma pessoa ruim, começa a andar com ela, aquelas ideias ali, você vai abrir sua mente. Né? De novo, eu vou falar, eu já falei isso um monte de vezes, eu tô evitando a falar, mas quando você vai para novos lugares, você vai encontrar novas pessoas. Essas novas pessoas vão te dar novas ideias. Essas novas ideias vão te dar novas ações e essas novas ações vão te dar novos resultados. Vou explicar isso aqui rapidão. Fui pro encontro de casal, te encontrei. Novos lugares, novas pessoas. Aí você já tinha a mente aberta, me deu novas ideias. Essas novas ideias me deu novas ações. Onde eu vim parar? São Paulo. Essas novas ações e já estão me dando novos resultados e vão me dar muito mais. Então, é real isso aqui. Caraca, muito forte isso aí, e é uma reflexão bem legal que você fez. Agora, você falando, eu lembrei, a gente conheceu no encontro de casais que tinha uma foi orquestrado pra gente sentar pra gente sentar na mesma mesa. Eu lembro, acho que tinha uma lembrança que tinha a foto dos dois casais que já estava inscrito para sentar lá. E a gente tinha escolhido sentar com um casal que a gente já conhecia. E eu também. E engraçado que nem eu conhecia você e nem as nossas esposas também se conheciam. Da mesma igreja. E a gente era da mesma igreja, mas não se conhecia. Só que aí, essas são coisas do vamos dizer assim, do destino, né? Que a gente muito chama de coincidência e nós chamamos de Cristocidência. Né? Mas é legal. E aí a gente tem quanto tempo isso? Você lembra? De exato, não. Deve ter uns 7, 8 anos por aí. Tem por aí. Uns 7 anos. Né? 6, 7 anos. Que legal. E nós estamos gravando esse programa aqui em junho de 2026. Não sei quando você vai assistir, mas só para você entender que ele falou que tá com 1 ano e meio que tá em São Paulo e tal. Mas é isso. Esse 1 ano e meio em São Paulo, a gente tem andado junto e você tem vivido umas experiências muito doidas, né? Uma delas a gente tem negócios ali em Alphaville, a gente tá sempre ali, que é um ambiente, né, Lucas, que a gente vê o seguinte, que tem os dois lados. Ali, se a pessoa for muito ingênua, ele acaba sendo enganado, que tem muito trapaceiro, mas também é um lugar que a gente vê ali que ele exala prosperidade. A gente vê que você pisa ali, é um ambiente diferente. Você tem sentido isso também? Sim. E a maioria
às vezes que a gente vai ali, a gente vê essa questão mesmo da questão do ambiente, como que flui, né? Que às vezes você chega ali, você tem uma visão, até da questão de carro, aquele negócio tava muito distante. Aí você tá ali, você tá andando, e você começa a ver que o negócio tá próximo, né? Sei, o desejo, né? E aí também essa questão que você falou das experiências, você começa a entender como que a pessoa conseguiu aquilo, tá? E você começa a ver que não tá longe, Que é possível, né? que é possível, né? Que uma coisa é você tá vendo pela televisão, outra coisa é você tá no meio, você tá conectando, né? Esses dias mesmo a gente, Poder tocar ali. são as experiências que a gente viveu, que é situação que a pessoa começa você faz assim, assim e tal, você vai chegar lá. Então você começa a ver que fica palpável o negócio, né? É legal isso, né? Quando você tá distante, na sua mente é impossível, né? Você chega perto, você já vê alguns meios de tornar aquilo realidade. Então, ouse sonhar. É isso, é sobre isso. Mudando de assunto, sobre essa questão da mensagem. Você já sabia qual era a mensagem que você carregava? Você sempre soube? Ou você ainda nem sabe como que é essa questão de despertar? Porque você, como eu acho que a maioria, eu, por exemplo, hoje as pessoas, eu sou da área da comunicação, sou jornalista, sou apresentador de TV, tem podcast, aquela coisa. Mas as pessoas falam, cara, você parece que nasceu para comunicar. E não foi assim. Meu primeiro emprego, eu trabalhei numa fazenda e fui mexer com gado, com bicho, porque eu tinha medo de gente. Por incrível que pareça. Então, falar em público, para mim, era um pesadelo. E eu mesmo eu sou prova disso, que é uma habilidade que eu tive que desenvolver. Hoje eu reconheço, tenho uma certa facilidade com essa habilidade, mas foi desenvolvida. E você também era, se falasse há 7 anos atrás, que você ia estar em São Paulo gravando um podcast de terno, como que você, Impossível? você ia falar que era impossível, né? Mas você sempre teve essa facilidade para comunicar? Você sempre soube a mensagem que você carregava? Como que é? Fala pra mim. Então, voltando a mais de 7 anos atrás, eu, adolescente ou criança, eu via que eu tinha um dom até de atuar. Eu brincava ali, imitava. De um certo tempo, travou isso. Eu fiquei com medo de câmera, de me expor. Até hoje eu não descobri aonde foi que começou isso, mas eu não imaginaria, tipo, falar para uma câmera, para mim era um terror. Sobre o propósito, eu ainda estou descobrindo. Só que existe 3 níveis o propósito, eu estou aprendendo isso. Tem o original, tem o ressignificatório e tem o decisório. O original Deus deixou escrito, né? Governe ele sobre todos os animais, governe ele sobre todas as coisas, governar sobre todas as coisas, o original. O ressignificatório, tudo que você superou. Um exemplo, você faliu, você quebrou, e você superou essa quebra, aquilo ali vira seu propósito. Você vai ajudar outras Você vai pessoas. ajudar outras pessoas que quebraram, que na mente deles não é possível ressignificar aquilo, e você vai e ajuda. Esse é o segundo, ressignificatório. E tem o decisório, que você decide. Você tem esse poder de decidir fazer algo. Tem esses 3 propósitos. E eu ainda tô nessa fase de descoberta. Só que você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você só precisa enxergar o próximo passo, aonde você vai colocar o próximo pé ali. E o nome disso é visão progressiva. Esse a gente traz isso pro carro, né? Isso eu ia falar. Sim. Você tá numa rodovia, lá tem uma curva, você não vê o que tem depois da curva. Agora, se você for até a curva, você vai ver o que tem do outro lado. É bacana isso porque, assim, às vezes você vai fazer uma viagem de 1.000 quilômetros, se for à noite, você não vai enxergar os 1.000 quilômetros, você vai enxergar 5 metros à frente, 30 metros. Agora, de acordo com o que você vai andando, as coisas vão acontecendo. Você tem que se trazendo para a questão para a questão do propósito, da mensagem, eu costumo dizer, às vezes as pessoas ficam esperando estar pronto ou ter condição para fazer. E não é sobre isso. Quando você
dá os primeiros passos, você fala assim, ó, eis-me aqui. Você está se colocando à disposição. Você foi chamado, que é chamado todos, que a Bíblia até fala, muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. E por que poucos escolhidos? Porque quando é que a pessoa é escolhida? Quando ela se coloca à disposição. Ou seja, todos foram chamados, mas quantos que se colocam à disposição? E a partir do momento que você coloca à disposição, aí já não é mais sobre você. Porque aí o Criador, quem te entregou a mensagem, ele vai te dar condição para você entregar. Imagina você vai pegar um projeto, suponhamos que você é engenheiro. E aí você chega lá, o cara vai falar, você consegue fazer isso aqui e tal, vamos dar para dar. Mas alguém vai ter que estar bancando isso. O dono do projeto vai bancar. E é isso que a maioria das pessoas não entende. Então, com isso, eu vejo muito isso na minha vida hoje, porque quando você se coloca à disposição, os meios vai acontecendo. Deus ele vai enviando pessoas, ele vai enviando os recursos e a coisa vai acontecendo. E você não precisa enxergar tudo, igual você falou. Hoje a gente vem olhando para o MDA, olhando para o que a gente faz hoje, a gente lá atrás a gente nem imaginava. E Deus ele vai abrindo portas. E ele vai, né, abrindo caminho. E é isso que às vezes as pessoas têm que entender. Outra coisa, Lucas, que eu queria perguntar para você é a internet hoje. Você vê muitas pessoas, de primeiro, eles tinham a crença o seguinte: a pessoa nasceu pobre, vai morrer pobre. E a gente tá numa época que a gente tá vendo muitos novos milionários, né? Pessoas que vieram de famílias pobres mesmo, pobre de mané marré, né? Tem uma música que fala. E essas pessoas hoje prosperando. A gente não pode nem falar que todos estão ricos, porque a riqueza tem vários pontos de vista diferentes, né? Mas prosperando financeiramente. Mas você também vê o seguinte, hoje a internet, você vê que é um canal aí que para ajudar pessoas a prosperar. Hoje, como que você vê? Você também está criando uns negócios aí na internet? Conta para nós aí como que tá a situação. É um potencializador, né? Imagine você vender de porta a porta. A internet chega em todas as portas possíveis, você sentado na sua sala. Então, ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Só que a mente da maioria das pessoas estão cauterizada, né? Elas não conseguem enxergar que é possível. A não ser quando alguém de perto consegue. Aí ela vê que é capaz, que também pode. Mas realmente, ficou mais fácil prosperar. Eu brinco assim, né? Pessoas, você também, eu conheço um pouco da sua história, que vieram de famílias humildes, famílias financeiramente pobres, né? Porque eu brinco, às vezes estou com os meus filhos lá, eu falo que eu vim de uma família rica, né? Que era raro dormir longe do meu pai, então a gente sempre tava, por exemplo, principalmente uma refeição do dia a gente fazia junto, era janta, a gente tava junto e tal. Hoje a gente vê isso, é muito raro hoje nas famílias e às vezes a gente confunde riqueza, porque se você for ver mesmo, riqueza, dinheiro não consegue comprar. Não. As coisas mais preciosas da vida. E olha aqui, pessoal, a gente não tá falando que dinheiro é ruim, eu gosto de dinheiro. Porém, às vezes não confunda, talvez você que tá aí nos assistindo, talvez você é uma pessoa próspera e rica. Talvez você só não tem dinheiro. Você pode acessar isso, mas valoriza as riquezas que você já tem. Se você tem uma família, se você tem um lar, se você tem um lugar para poder, né, dizer assim, repousar quando você trabalha o dia todo, chegar em casa, não tem riqueza maior que essa, né? Hoje você tem criança, né? Você chegar em casa, pegar seu filho no colo, encontrar a família bem, isso é coisa que dinheiro não compra, né? Teve uma época, você falando de dívida, né? Teve uma época que eu quebrei, eu cheguei a dever mais de 300 mil reais. E você chegar em casa e você ir dormir sabendo que você tem que pagar boleto de 15 mil, 20 mil no outro dia, sem saber onde que tá, e você não conseguir dormir, esse é um pesadelo. Então, assim, hoje você poder dormir tranquilo também é riqueza, né? Ter saúde, você imagina, você chega num restaurante e você fala assim, cara, eu posso comer qualquer coisa aqui. Talvez você fale assim, não vou comer hoje porque eu não tenho dinheiro, mas se fosse para comer, eu comeria. E tem gente que tem o dinheiro e não pode comer. Doideira da vida, né? E às vezes a pessoa quer o que o outro tem e o que tem quer o que o outro que é muito doido, né?
E infelizmente parece que na vida acho que você nunca vai ter tudo, né, que você quer, né? Parece, né? Que às vezes a pessoa tá ali, não sei, acho que só tem a Bíblia fala que tem não é que a Bíblia fala, acho que tem uma frase que fala que tem um buraco dentro do homem que é do tamanho de Jesus, né? Só Jesus preenche aquilo. Porque às vezes a pessoa fica caçando algo, e aí quando a pessoa tem Jesus ali, aí eu acho que supre, né? É diferente. Esses dias eu falei para os meus filhos mesmo uma frase seguinte: é diferente você estar satisfeito com gratidão, né? Então, ou seja, grato sempre, satisfeito nunca. Positivamente. Sempre dá para você buscar algo mais, né? E às vezes a pessoa acomoda, né? A pessoa acomoda, não, tá bom aqui, vou morrer assim. Também é ruim isso, né, Lucas? Muito. Agora você ter aquela questão como que fala? Tem uma palavra que fala, né, de querer mais, né? Pensar grande não é arrogância. A maioria das pessoas pensa que é arrogância, mas pensar grande, se for olhar direitinho assim, é obediência ao potencial que Deus colocou dentro de você. Você é imagem e semelhança de Deus. Vós sois deuses. Aí você passa uma vida toda sonhando pequeno, querendo pouco. Eu li um livro esses tempos sobre isso. Você leu também, né? Compreendendo o verdadeiro potencial. Fala sobre isso. Isso, fala sobre isso. Você leu, né? Li. Muito massa aquele livro, né? Lembro. Maurice Moore? Maurice Moore. É, isso aí. Ele fala muito sobre isso e é interessante, que aí a pessoa, ela às vezes se limita por não conhecer o potencial que ela tem. A capacidade real que ela tem. Que é doideira, né? Nós não somos finitos, né? Nós somos infinitos. É isso. Seres espirituais vivendo uma experiência humana aqui. Que dura só 1.051.200 horas, se for somar em horas. Em dias dá 43.800 dias. Você é o cara dos números, né? Em anos, né? Em anos dá 120. 120 é o máximo, né? Deus limitou, né? Depois de Noé, Deus limitou a idade do ser humano 120 anos. Em dias, 43 mil dias é pouco, né? Se for olhar. Em horas. Agora eu te pergunto, o que você tá fazendo com esse pouco de tempo que você tem? Deus te deu. Porque muitos, cara... Quando eu descobri isso, eu parei de pescar, parei de fazer um monte de coisa. Quando você entende que não é um dia a mais, e sim um dia a menos, aí você vai começar a dar valor às pequenas coisas, um abraço, um eu te amo. Porque não é um dia a mais. É isso. É um dia a menos. Ô Lucas, mudando de assunto já, de novo aqui, isso aqui é interessante para você entender na história do Lucas, porque ele, parecido comigo, não tinha nenhum dom, nenhuma habilidade para falar em público, para lidar com câmeras, mas ele decidiu. É sobre a questão de decisão. Decidiu entregar a mensagem que ele carregava. E aí, você está preparado? Não, mas estou disposto. E aos poucos está se preparando, né, Lucas? Porque nós somos o que repetidamente fazemos, né? Então, nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um ato, e sim um hábito. Isso quer dizer o quê? Tem gente que nasce com talento, mas tem gente que não. Aí a gente pode ir, por exemplo, do Cristiano Ronaldo e Neymar. Neymar, ele é talentoso, ele não faz esforço para fazer tudo aquilo que ele faz. Já o Cristiano Ronaldo, você pode olhar, ele é durão, mas, mano, o bicho é esforçado. Então, nós somos o que repetidamente fazemos. Portanto, a excelência não é um ato, e sim um hábito. Acho que foi Aristóteles que falou essa frase. É forte isso aí. E o Joel J, ele fala muito disso, né? As pessoas perguntam assim, se fosse para você escolher entre ser talentoso e disciplinado, qual que você escolheria? E ele sempre fala que ele escolheria disciplinado. Que ele fala que ele é o que ele é. Né? Ele fala que ele chegou um tempo que ele entendeu que ele não tinha nenhum dom. É o cara que simplesmente o Joel J, mas ele falou de tanto ser esforçado, de tanto esforçar, ele alcançou várias coisas. Somos o que repetidamente o Pablo fazemos. Também fala muito sobre isso, né? O Pablo fala que ele não tinha dom, né? Hoje, o cara que domina muito a questão da comunicação, e ele fala também que era gago no começo. E o esforço, ele fala de quantos livros ele... Repetiu tanto. Quantos livros que ele leu. Ficou excelente naquilo. E é isso. E eu também, eu tenho isso comigo, Lucas. Eu busco muito essa questão da disciplina.
de fazer. Eu vejo isso. Fazer, tem que fazer. Se é pra fazer, vamos fazer. Não tem muita. Às vezes o outro já nasceu com dom e tal. Não, eu tenho que fazer. E aí mete a cara e bora, vamos ver o que vai acontecer. Que no começo também, às vezes, você começa a fazer, você vai, começa a fazer, e aí vai. Uma coisa que eu era muito ruim, de cozinhar. Sério, cara, eu era ruim de cozinhar. Hoje mete bronca. E aí, o que que acontece? Vai repetindo. Eu joguei muita comida fora, sabia? Sério? Vou fazer, não deu certo. Joga fora. Aí você vai lá e repete. E aí, hoje saiu um negócio legal, né? Você já Hoje comeu. o homem é um Masterchef. Quase isso. Você já comeu algumas comidas lá e você vê. Mas por quê? É a prática, a constância. A gente tem uma coisa em comum que a gente faz, é correr, né? E aí eu comecei a correr junto com você. Corria quanto tempo lá? 800 metros. 800 metros, tava morrendo, né? Aí nós já correu o quê? Mais de 10 km. Mais de 10 km. Sem parar. Sem parar. Nós começamos. Diretão ali. E aí a constância, né? É sobre isso. A maioria das pessoas peca nisso, né, Lucas? É. E aí, tanto é que a Bíblia também fala, né? Melhor é o fim do que o começo. Por quê? Por causa da constância, né? Uhum. Porque muitos começam bem, né? Isso é difícil de entender. Muito difícil. Né? Aí você pergunta pra um casal de adolescente: é melhor o começo ou o fim do namoro? Eles vão falar o quê? O que eles vão falar? O começo. Eles vão falar que é o começo. Mas porque eles não entenderam ainda. Mas melhor é o fim do namoro. Por quê? Ele já casou. É noiva. Aí você pergunta, é melhor o começo ou o fim do noivado? Pra eles é o noivado, é o começo. Mas não é o começo. É o fim, porque o fim do noivado é o casamento. Aí você pergunta, é melhor o começo ou o fim do casamento? Pra quem é casado, ele vai responder na hora. É o começo. Porque no começo tudo é flores. Mas para quem tá em Cristo, é melhor o fim do que o começo. Porque o fim é a vida eterna. A morte, hipoteticamente, nem existe. É o começo. É o começo. É isso. A gente pega, na história de Salomão mesmo, a gente vê que ele começou muito bem, né? Começou bem. E terminou mal. E aí você pega o Saul, tem alguns, né? Saul também. Que começou muito bem, mas o problema foi o fim. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque é a questão da constância, de você fazer o que precisa ser feito até o fim. Independente do preço que você precisa pagar. Lucas, a gente está chegando ao final, mas vamos falar um pouco da questão hoje profissional. A gente estava comentando agora há pouco, a gente estava falando ali, hoje você trabalha com corretor de energia. Como que funciona isso? Conta um pouco para nós. Cara, basicamente, em 2022, surgiu a Lei 14.300, que te dá direito a escolher da onde está vindo a energia que você usa. Alguns anos atrás, isso aconteceu com a telefonia. Lembra? Que era só orelhão, você tinha que ir lá, era só uma operadora. Uma operadora. Aí quebraram esse monopólio. Aí veio a Vivo, a TIM, aí você pode escolher. Claro. Aí isso está acontecendo com a energia agora. Caraca, sério? Aí agora você tem o direito de escolher usar uma energia limpa, por exemplo. E aí você pode pagar mais barato, porque a energia limpa é barato, o sol. Vento sol. Hoje, aí o cliente, ele pode chegar lá e falar, cara, não quero usar mais a energia convencional, que vem de uma hidrelétrica e tal, queira ou não, atrapalha um pouco o meio ambiente. Aí eu vou optar por uma energia limpa. E aí a pessoa paga quanto por isso e tem benefício? Quais são os benefícios? Então, quando você opta em usar a energia limpa, você está ajudando o meio ambiente. E você ajudando o meio ambiente, você vai ter alguns benefícios. A própria iGreen, ela te dá acesso a um clube de benefícios com mais de 600 mil produtos e mais de 60 mil pontos. Por exemplo, tem farmácia que paga 70%, você paga 70% a menos. Desconto. Desconto só por a pessoa. Só pelo fato de você estar usando a energia limpa. Cinema, 60% você tem desconto. Aí você falou pra mim também que só o fato da pessoa ter essa decisão, ela decidiu usar a energia limpa, ela já tem um desconto também. Na iGreen. Na conta dela já vem. Na conta dela. Caraca. E aí, mas aí tem que, pra mudar, a pessoa vai quebrar lá na casa. É um simples cadastro, não precisa vai quebrar nada. Só um cadastro. Aí você também tem os outros negócios lá que você falou, trabalha com os outros
Tem outros produtos também lá, é só energia, tem outros produtos também. Tem telefonia também. Se eu também quiser estar insatisfeito com uma determinada operadora, pode trocar. Pode trocar. E aí ela indica os amigos lá que você falou. Eu gostei desse negócio. É muito bom. Que tem cashback, né? Se você passar seu cadastro for aprovado, você vai receber de 8, 10 a 15% de desconto na sua conta de luz. Vai ter acesso ao clube de benefícios com mais de 600 mil produtos. E aí vem o pulo do gato, que é o melhor. Cada pessoa que você indicar, você vai receber desconto, tendo possibilidade de você zerar a sua conta de energia e ainda continuar com os benefícios ali. E aí o questão da indicação tanto vale para energia, para o celular também, para o seguro também do carro. Seguro de carro também. Então hoje o cliente ele pode ter energia em casa, telefones, da Green, seguro do carro, tudo zerado, sempre zerado sem pagar nada. Só indicar os amigos. Quer saber mais? O cara tá manjando aí no negócio aí. O cara tá bom no negócio, hein? Lucas, a gente tá caminhando pro final, mas deixa aí como que a galera pode te encontrar, qual que é as suas redes sociais, ou se for que tá trabalhando aí com essas vendas, os descontos aí, como que o pessoal te acha? Meu Instagram eu sou Lucas Bonfim, e você colocando lá, você já acha meu Facebook, tem meu contato lá também. Pode me chamar aí, aberto a parcerias. É isso. Isso é um dos negócios que você trabalha hoje, né? Tem essas coisas. Tem uma hub de negócio, né? Trabalha com consórcio, Trabalha com consórcio, metalurgia, vendas em geral, quem domina é nós. É isso aí. Sempre vendeu, Lucas? Sempre vendi. Todo mundo vende, né? A maioria das pessoas vai lá e fala assim, eu não gosto de vendas. É uma grande ilusão, né? É uma grande ilusão. E quando ela tem que vai lá, coloca a roupa lá, vai na frente do espelho, ela tá se preparando para uma venda, né? Queira ou não, né? E esse aqui é o grande detalhe, né? Outra situação que eu ia falar para você, se puder deixar uma mensagem hoje pra galera, qual que seria a mensagem que você deixaria pra galera? Eu vou deixar a mensagem que eu falei, a primeira frase. Nenhuma bênção vem sem marcas. E todo sortudo já sangrou em silêncio, sozinho. Isso é só pra você não desistir, continua. É isso, grande Lucas. E você que tá assistindo, qual que é a mensagem que você carrega? A gente tem aí o nosso Instagram, que é @mensageirosdoagora. Se você quiser participar do podcast com a gente, ou de repente você carrega uma mensagem aí, não sabe como. Olha, eu tenho uma mensagem. Igual o Lucas lá, gravar não é para mim. Aí você pode entregar sua mensagem, você escreve um capítulo no livro, ou escreve um livro, você não precisa nem aparecer, mas você está entregando a mensagem. Então, o importante é que você se mova, o importante é que você saia daí de onde você está, do anonimato. Por quê? Você pode morrer com a mensagem. Aí você vai arrumar um problema. Imagina a cena, alguém te entrega algo valioso para você vir aqui tocar o terror e entregar. Aí você vem aqui e esconde esse negócio. Depois você dá uma pesquisada aí na parábola dos talentos, você vai entender o que eu tô te falando. Você vai ficar sem dormir. Você esconde esse negócio só para você e você não quer entregar. E mais um dia você vai ter que prestar conta. E aí é o B.O. Então, se eu fosse você, arrumava um jeito de começar a entregar a mensagem que você carrega. Orlando, eu não tenho condição. Esquece esse negócio. Não é sobre a sua condição. Orlando, mas eu não tenho capacidade. Esquece esse negócio. Não é sobre a sua capacidade. Tá aqui, ó, 2 improváveis. 2 pessoas que não tinham capacidade. Mas a gente só decidiu. Então decida. Faz o que precisa ser feito. E aí você vai ver, as coisas começam a acontecer. Talvez você, eu, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, que as coisas estavam tudo dando errado. Por quê? Eu não estava fazendo o que precisava ser feito. A partir do momento que você começa a fazer, não é que tudo vai dar certo. Entende? Porque às vezes você está achando que o seu certo é o certo e não é. O certo é o certo de Deus. Então, pesquisa, dá uma olhada faz uma reflexão na sua vida, vê será que não tem aí um desajuste daquilo que você nasceu para fazer para o que você está fazendo agora? Então, alinha a sua vontade com a vontade de Deus
que as coisas podem começar. Pode não, tem certeza que as coisas vão começar a se alinhar aí na sua vida. Forte abraço. Gratidão por você ter ficado aqui até o final. Não deixa de compartilhar isso aí com seus amigos, que com certeza vai fazer a diferença. Lucas, muito obrigado. Eu que agradeço. Gratidão por você ter participado. E fica aí o convite para outras vezes, tá? E batendo um papo com a gente. Tamo junto. É nóis. Isso aí.